Fala Dev, seja muito bem-vindo aqui então ao módulo 2. Aqui nesse momento a gente vai ver o alicerce da programação, né? Então a gente vai passar aqui por algoritmos, lógica de programação, a gente vai entender o que de fato é um algoritmo, qual é a diferença entre algoritmo e lógica, se é que existe, onde eles podem ser encontrados, e aqui eu já deixo desde o início um ponto muito importante, que os fundamentos na verdade eles são um dos maiores diferenciais que um desenvolvedor pode ter. Porque um erro muito comum hoje em dia com o avanço tecnológico, né, é que basicamente todos os dias se lança um framework novo, principalmente quando a gente olha ali o cenário de JavaScript, e as pessoas tendem a deixar de lado os fundamentos, né, então acabam dando um passo um pouco maior do que as pernas, e aí vão para uma tecnologia que está lá na ponta, uma ferramenta que na verdade deveria ser um facilitador para aplicar a fundamentação, sendo que ela ainda não tem a fundamentação. Então, aqui eu vou tentar fazer uma explanação até que bem extensiva. Se a gente for dar uma olhada aqui, uma boa parte do conteúdo ele está condensado nesse primeiro momento. E isso não acontece de forma aleatória, tá? Então, isso foi feito de forma proposital, de forma pensada, exatamente para conseguir, então, gerar essa base para que a gente consiga entender mais lá para frente todos os tópicos que vão ser abordados. Então aqui a gente vai passar por vários tópicos relacionados ao processamento de dados, como os dados funcionam, como é que a gente conversa com o computador, o que o computador entende, o que não entende. E aqui a gente vai mesclar um pouco ainda, tá? À medida que o curso for avançando, isso vai diminuindo, mas aqui, como a gente está falando de fundamentos, é inevitável que a gente faça um cruzamento entre os dois lados, tá? Então a gente vai ver um pouco de teoria e em seguida a gente já vai para a prática. E aí volta a ver mais um pouco de teoria e volta para a prática de novo, tá? Então a gente sempre vai tentar intercalar com exercícios, atividades, exatamente para colocar em prática. Não só para esse módulo, mas para todos os módulos futuros, a gente sempre vai ter também alguns desafios ao longo do processo. E aí na sequência eu sempre resolvo os desafios. Mas eu já deixo também desde esse ponto de partida o pedido. Tentem, né? O pior que pode acontecer é a gente não conseguir, e aí depois a gente faz junto, e à medida que a gente vai praticando as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Essa jornada ela é longa, ela requer uma dedicação, logicamente, e a mudança de vida não tem como acontecer da noite para o dia, então a gente tem que se esforçar. E aqui, esse momento, esse módulo, é um dos momentos mais cruciais para que essa mudança de fato possa acontecer. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro conteúdo. Eu preparei aqui um conteúdo de apoio para a gente discutir um pouco aqui sobre a questão dos conceitos. Tá? Então, para começar, vamos começar então com a pergunta de ouro. Então, o que é um algoritmo para começo de história? Então, existe um conceito, né? Se a gente for lá no dicionário procurar, o algoritmo, então, ele é uma sequência de passos bem definidos para se resolver um problema. Ponto. Tá? Então, até aqui a gente tem uma exemplificação clara de dia a dia, né? Uma pessoa aqui preparando uma receita. Então, quando a gente pega uma receita, a gente tem uma sequência de passos muito bem definidos para se resolver um problema. Qual é o problema? Eu quero comer um bolo e eu não tenho um bolo. Então, eu preciso resolver uma sequência de passos, separar os ingredientes, misturar os secos, misturar os molhados, enfim, juntar os dois, colocar no forno, tudo mais. Então, existe toda essa sequência. E algumas características chaves de um algoritmo de forma padrão são as seguintes. Ele precisa ter precisão, ou seja, eu tenho que ser extremamente explícito e transparente com aquilo que eu quero. Tá? Então, no exemplo da receita, se eu colocar, por exemplo, uma colher de chocolate, eu não tenho como saber, por exemplo, se eu estou referenciando uma colher de sopa, uma colher de chá, uma colher de café, enfim. Se eu não tiver essa precisão de dizer exatamente o que eu quero, se eu não tiver essa transparência, eu não consigo atingir exatamente o objetivo que eu quero, porque eu não estou sendo preciso o suficiente para isso. O segundo ponto é que precisa ser eficiente. Né? Então, não adianta nada eu seguir uma sequência de passos muito bem definidos para resolver o meu problema de vontade de comer um bolo, resolver ele de forma extremamente precisa e no final eu tenho um bolo horrível de ruim, um bolo duro, um bolo seco, enfim. Então, ela precisa ser eficiente, ou seja, ela precisa me entregar um resultado que de fato resolva o meu problema, resolva a minha dor. E um último ponto, que é uma característica chave dos algoritmos, é que ele sempre
tem pontos de entrada e saída, que a gente chama de I/O, né, de input e output. Então, esses pontos de entrada, eles vão ser, então, as informações que vão ser passadas e a saída, né, o output, vai ser o resultado que a gente vai ter. Nesse caso, por exemplo, na receita a gente tem as entradas, né, que são os passos ali da receita. Então, separa a gema e a clara, é uma entrada, por exemplo. E a saída disso são os resultados que a gente vai ter com isso. Então, a gente vai ter a clara separada da gema, nesse ponto específico do processo. E quando a gente chegar no final, a saída final do nosso projeto, do nosso algoritmo, vai ser o nosso bolo propriamente dito. Dando sequência, então, a gente tem outros pontos de aplicação de algoritmo. Hoje eles se estendem, na verdade, ao infinito. Deixa eu só tirar a câmera aqui. Então, hoje eles se estendem ao infinito, né? Mas aqui eu separei 3 exemplinhos só para a gente discutir um pouco aqui sobre o assunto. O primeiro exemplo que eu separei foi a lógica de busca. Então, hoje quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, no Google ou qualquer outra ferramenta de busca, na verdade o que acontece é que ele tem um algoritmo de busca por trás que vai fazer exatamente o que a gente acabou de ver lá no conceito. Ele vai fazer uma busca sequencial lógica, seguindo um passo a passo específico para concluir um problema. O problema é que eu não sei aquilo que eu estou buscando, ou eu preciso encontrar aquilo que eu estou buscando, e ele vai seguir uma sequência lógica por trás que a gente não necessariamente sabe qual é. Essa vai ser a nossa entrada, e ele vai nos retornar uma saída, que é o resultado dessa nossa busca, propriamente dito. Um outro caso que é bem comum e tem evoluído bastante é a utilização de algoritmos, aí nesse caso especificamente computacionais, tá? Mas os algoritmos convencionais já eram bem comuns, dentro da área de medicina. Então, quando a gente conversa com um médico, por exemplo, a gente senta lá na clínica e explica para o médico, eu tô com muita dor de cabeça, por exemplo, né? Isso é a nossa entrada, a gente está dando uma informação que está entrando dentro desse processo. Dentro da cabeça dentro do cérebro, né, da cabeça do médico, ele vai buscar lá na base de conhecimento dele, vai seguir um passo a passo, e aí ele vai dizer, tu precisa tomar tal remédio, precisa fazer um repouso de tal forma, né? Então ele vai te passar também um passo a passo procedural. E no final ele vai te entregar uma receita, ou enfim, um atestado, alguma coisa nesse sentido, e essa vai ser a saída, né? Ele pode só te dar uma resposta também, né? Te explicando, o que tu tem é tal coisa, tu precisa fazer isso, isso e isso. Então, na verdade, ele vai até encadear um algoritmo no outro, né? Porque a gente está entrando com uma sequência lógica, ele está devolvendo uma outra sequência lógica. Mas aqui seria mais um exemplo de aplicação. E a gente tem ali também um último exemplo aqui de aplicação, que ele é um pouquinho diferente, porque ele é voltado especificamente para o primeiro ponto dele, né? Que ele é voltado especificamente para a internet, que é a lógica de sugestões de amizades. Também vale para sugestões de músicas, por exemplo, Spotify e outras ferramentas similares, ou então para sugestões de vídeos em YouTube ou outras ferramentas similares. E aqui tem um ponto que talvez passe despercebido para a gente. Inclusive, a gente usa bastante o termo algoritmo quando a gente está falando de recomendação, né? Só que aqui existe um ponto interessante. Se a gente voltar ali na lâmina anterior, a gente vai ver que os 3 pontos dele aqui, chaves, são precisão, eficiência e input e output. Só que o que acontece? Quando a gente está pensando ali dentro da lógica, especificamente de uma recomendação, por exemplo, de amizade em alguma rede social, né? Recomendação para seguir alguém, ele geralmente é bem preciso. Por quê? Porque ele fez uma varredura, ele sabe quais são os meus gostos, então ele tem precisão naquilo que ele está fazendo. Ele também é eficiente, porque ele de fato resolve o meu problema, que é o fato de eu não estar seguindo aquela pessoa, e isso poderia me trazer uma solução para algum problema que eu tenho. Ele me dá uma saída, que é exatamente essa sugestão, né? Mas, em tese, eu não dei uma entrada, eu não fiz uma ação, assim como nos outros casos a gente fez. Só que o ponto é que a entrada, nesse caso especificamente, ela acontece, ela só não é feita de forma explícita. Então, na verdade, o que aconteceu é que à medida que eu fui usando o sistema, né, inclusive está lá nos termos de uso, que a gente nunca lê, mas a gente assinou lá que a gente permite que eles rastreiem o nosso uso dentro da plataforma e use isso para fazer recomendações para a gente. Então, na verdade, o que aconteceu é que o sistema ficou monitorando o nosso uso dentro dele, foi coletando informações relevantes e transformou todas essas informações relevantes em recomendações. Então, na verdade, o input foi feito, só que de forma implícita. Então, esse input ele aconteceu através das nossas ações que foram coletadas, tratadas
e o input foi realizado. E aí um erro muito comum é acreditar que algoritmos e códigos são a mesma coisa. Então, aqui eu já deixei a pergunta, né? Se algoritmos e códigos são a mesma coisa. E a resposta é bem enfática: não, eles não são a mesma coisa. Os dois fazem parte da programação, então é bem comum a gente ouvir as duas palavras, inclusive ouvir elas juntas, mas elas não são a mesma coisa. Inclusive, o fato da gente usar os algoritmos de recomendação como sendo uma lógica de código, a lógica de que existe um código que faz essa recomendação, ele inclusive ajuda esse tipo de pensamento, tá? Mas aqui agora a gente vai ler e vai ficar um pouco mais claro. Então, o que são algoritmos? Né? Como a gente viu, eles são uma sequência lógica de instruções que descrevem algum processo, algum método, alguma forma de resolver algum problema. E o que são códigos? O código é a implementação concreta de um algoritmo em alguma linguagem computacional específica. Então, a gente viu lá no exemplo, por exemplo, que fazer uma receita, fazer um bolo, por exemplo, ele é um algoritmo. Existe um passo a passo para se resolver um problema. Né? Poderiam ser coisas até mais simples, como, por exemplo, amarrar o sapato. Quando eu vou amarrar o sapato, existe todo um processo. Então, qual é o meu problema? Eu tenho o sapato desamarrado, eu vou lá, faço o passo a passo, dou o lacinho lá que eu aprendi lá no jardim, sei lá. Então, eu vou lá, faço aquele processo e o meu problema está resolvido no final. Mas ele não precisou de um código computacional, ele não precisou ter uma linguagem computacional, não precisei de um computador para amarrar o meu sapato. Né? Talvez no futuro, mas hoje em dia a gente ainda não usa computadores para amarrar o sapato. Então, a diferença principal é essa, tá? Então, o código, ele sempre está ligado especificamente com o fato de se usar um computador ou um aparelho inteligente através de linguagem computacional, de alguma linguagem computacional específica, para tornar essas instruções entendíveis para o computador. Então, com isso, a gente consegue concluir que o código, ele é sempre um algoritmo. Todo código, independente de como for, ele é um algoritmo. Por quê? Porque eu estou usando linguagem computacional para solucionar um problema. Então, se eu estou fazendo um processo passo a passo para solucionar um problema, eu logicamente tenho um algoritmo. Mas os algoritmos nem sempre são códigos, como é o caso, por exemplo, de amarrar o sapato. Então, isso nos traz para uma outra pergunta. Então, o que o computador entende? Então, de uma forma mais específica, tá? Quando a gente fala sobre o computador entender ou o computador processar alguma informação, como o próprio nome já dá um certo spoiler, a gente está lidando, a gente está tratando, a gente está falando explicitamente do processador, né? Que é o cérebro do computador, que é aquela peça que tem a capacidade computacional de processar aquilo que está acontecendo. Então, basicamente, o que o processador consegue fazer? Ele é como se fosse uma supercalculadora, que ele consegue fazer especificamente somas, tá? A gente vai ver mais para frente como é que isso funciona, como é que ele faz. Superficialmente a gente vai ver isso, tá? De como ele faz essa conversão para conseguir transformar somas de zeros e uns em qualquer coisa, basicamente, tá? Mas, então, basicamente o que ele consegue fazer é isso. Ele consegue fazer essas somas de uma forma absurdamente rápida e precisa. E assim, ele, fundamentalmente, o que o computador faz é entender o que a gente chama de código binário, ou também conhecido como linguagem computacional, que é o famoso 0 e 1, tá? Que você já deve ter visto códigos, geralmente quando tem aquela tela preta com letras verdes caindo, representando hacker ou alguma coisa parecida, geralmente aparecem vários zeros e uns, tá? Essa representação, na verdade, é a linguagem computacional, é o mais cru possível, né? O mais simples possível daquilo que... da representação daquilo que o computador de fato consegue entender. Mas como seria muito difícil para a gente conseguir manter uma conversa com o computador usando só esses zeros e uns, surgiram outras formas de linguagem que a gente chama de linguagens de alto nível. O que isso significa? Elas são mais legíveis para a gente, elas são de alto nível humano. Tá? Então, a gente consegue ler elas de forma mais clara, a gente consegue dar instruções mais complexas do que 0 e 1 para o computador. E aí, um compilador, nesse contexto, quando a gente estiver falando de linguagens compiladas especificamente, a gente vai ver mais para frente quais são as diferenças, tá? Mas quando a gente está falando de uma linguagem compilada, em resumo, o que acontece é que a gente vai escrever um código, esse código vai ser convertido, por assim dizer, e essa conversão vai ser feita especificamente para 0 e 1. E o que vai ser mandado de fato para o computador ler são esses zeros e esses uns. E isso abre gancho já para a nossa próxima aula, que essa já está ficando meio longa.